Shalom, meus queridos amigos e irmãos. Mais uma vez aqui, quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem nos ensinado, e trazido como uma mensagem urgente, como uma mensagem de despertamento, como uma mensagem de orientação ao povo dele, aqueles que querem realmente o Senhor, aqueles que amam o Senhor, ou aqueles que estão no engano, Porque hoje uma das coisas que mais foi, vamos dizer assim, destruído a sua essência, a sua compreensão é a palavra de Deus. Hoje nós não temos uma palavra pura, uma palavra realmente sem tendências de comportamento ou tendências de modismo, Deus, ele não é um Deus que quer estar na moda. Deus é o mesmo Deus, aquele Deus do Velho Testamento, que trazia o juízo, que matava, que exterminava, aquele Deus que protegia, que salvava, que dava saúde, porque no último vídeo, eu falei muito rapidamente, que quando o povo hebreu ele passou no Mar Vermelho para o outro lado, eles entraram na eternidade, As suas roupas não se desgastavam, os sapatos não se desgastavam, a roupa elas cresciam conforme as pessoas iam crescendo, E principalmente eles não ficavam doentes. Eles não ficavam doentes. Por quê? Porque eles, quando eles passaram o Mar Vermelho, eles começaram, ou eles tiveram uma experiência de viver totalmente na dependência de Deus. E diferentemente do que as pessoas falam, viver na dependência de Deus é ter a sua vida, de uma certa forma, cuidada por Deus, do jeito que Ele quer. Na falta, Ele vai dar condição de suportarmos, na abastança, Ele vai dar sabedoria para que nós possamos repartir, porque o grande papel dos cristãos é ajudar uns aos outros e ambos contribuir para o reino de Deus, ou seja, para um crescimento espiritual e para uma vida santa. Então, diante disso, eu quero estar compartilhando porque foi um ensinamento para mim. Foi um aprendizado para mim, tem sido, na verdade, que tem essas palavras, ela vem e ela vai no seu crescente, ela vai afinando, ela vai parar somente quando nós entrarmos na glória, formos salvos, ou morrendo, ou aconteceu o arrebatamento, Então hoje, eu achei muito poderoso, a palavra que Deus trouxe para nós. Eu não sei se, vocês sabem que eu tenho muito isso daí, Eu não sei se o título ficará o mesmo, mas o título eu coloquei assim: Fogo do céu virá, pois ultrapassamos o pecado de Sodoma e Gomorra. Eu não sei se vocês conhecem a história de Sodoma e Gomorra, mas basicamente aquelas cidades de Sodoma e Gomorra e mais 5 cidades foram destruídas por causa do pecado sexual, mais especificamente por causa do homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, e aquela corrupção, aquele pecado, ele foi tão grande que ele pegou de crianças a idosos, todos eram homossexuais, todos. E aí nós temos um personagem principal que nós vamos permear ele, que nós vamos estar seguindo conforme a palavra de Deus, para que vocês conheçam um pouquinho ele, que é Ló, que chegou a habitar em Sodoma e Gomorra, e por misericórdia de Abraão, Deus salvou Ló e as suas 2 filhas. Eram para salvar também os seus futuros genros e as suas esposas, mas eles estavam apegados àquela terra, ao comércio, à vida comum daquele povo, Eles já estavam, a cidade já estava inserida no DNA deles, Só um pouquinho, bastante calor. Então, assim, o nosso foco é perceber que quando nós aceitamos o pecado dentro da nossa casa ou ao redor, o pecado ele vai chegando, o pecado ele é muito sutil. Ele vem disfarçado, de pessoas legais, de coisas legais, de objetos legais, mas no fundo, ele é pecado, ele é mortal, ele pode te levar para o inferno. O pecado é terrível, cuidado com o pecado. Nós podemos acostumar com o pecado lá longe, tipo assim, não, eu não faço, mas
deixar ele entrar na nossa porta até ele entrar dentro do nosso coração. Então o pecado ele tem essa sutileza, né? Então, para começar, eu quero ler para vocês, né? Eu vou ler para vocês desde o começo para que vocês entendam um contexto, né? Não seja vizinho do pecado, pois ele com o tempo entrará em sua casa. Pode ter certeza que o pecado, se você for vizinho do pecado, ele vai acabar entrando na sua casa. Eu vou ler para vocês Gênesis 13, a partir do versículo 7, tá? Para que vocês possam entender a mensagem maravilhosa que Deus trouxe para a minha vida novamente. Eu estou tão somente compartilhando aquilo que o Senhor tem me ensinado. Amém? Lá a partir do versículo 7 do capítulo 13 de Gênesis diz assim: Por isso começaram as brigas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Eu vou criar um contexto para que vocês entendam. Quando Deus chamou Abraão da cidade de Ur, que hoje fica no Iraque, isso mesmo, Babilônia, né? Isso, no Iraque. Quando Deus chamou ele, tá? Deus falou assim: Abraão, venha. Mas só que Abraão trouxe todo mundo, né? Ele trouxe o pai dele, trouxe o sobrinho, né? E a vida dele sempre, de uma certa forma, Deus abençoava, mas não ia para frente, ficava enrolada. E o último acontecimento, porque o pai dele morreu, o irmão dele morreu, né? E o último foi o sobrinho dele, né? Abraão, ele ficou muito rico, Abraão foi muito abençoado por Deus, porque Abraão amava Deus, Abraão tinha um coração muito reto. E quando ele saiu do Egito, né, o faraó lá se encantou com a esposa de Abraão, que ela era muito bonita, né? Abraão mentiu dizendo que era irmã dele, né? E quando Deus não deixou faraó tocar na esposa dele, e mostrou que faraó deveria pedir perdão para Abraão, e com isso faraó ainda deu muita riqueza para Abraão. Abraão se tornou um homem rico não só por isso, por outras coisas também, tá? Pela benção de Deus. E Ló, como estava junto com o tio dele, né? Abraão era tio dele, foi abençoado também. Só que chegou um certo momento que Deus queria deixar Abraão sozinho, porque o objetivo de Deus era abençoar Abraão. Abraão, ele sempre queria estar perto de alguém, né? Abraão, ele não conseguia ficar sozinho, né? Daí Deus deixou ele sozinho, né? Ficou somente ele e Sarai. No começo dele, o nome dele era Abrão, tá? Ficou Abrão e Sarai. Os dois mudaram o nome deles, a gente vai ver, né? Então, quando eles tinham muita riqueza, né, o pastor Ló e Abraão, para eles não brigarem, porque os pastores já não tinham mais espaço na água, nos campos e tudo, Abraão falou assim: Ló, aí criando um contexto eu vou ler para vocês. Por isso começaram as brigas entre os pastores de Abraão e de Ló, apesar do perigo em que estavam, pois os cananeus e os fariseus viviam naquela terra. Vendo a situação, Abraão disse a Ló: Não devemos estar brigando, nem os meus pastores com os seus. Somos parentes chegados. Veja o que devemos fazer. A terra se estende para todos os lados. Escolha a parte que você quiser e ficaremos separados. Se você escolher as terras do lado leste, eu ficarei aqui no oeste. Se você preferir ficar no oeste, eu irei para as terras do leste. Ló olhou a fértil planície do rio Jordão, bem regadas e toda a extensão. É bom lembrar que isso aconteceu antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas. Aquela região era uma beleza, fazia a gente pensar no jardim que o Senhor plantou no Éden. Era comparável à bela região do Egito, situada no meio caminho de Zoar. Então Ló escolheu aquela parte, toda a baixada banhada pelo rio Jordão, e partiu para lá, para o leste. Abraão continuou onde estava, na terra de Canaã, vivendo na planície. Ló usava as cidades daquela região como praças de comércio, presta bem atenção nisso, e foi avançando, armando sua tenda cada vez mais adiante, até Sodoma. Os homens daquelas regiões eram muito maus, viviam pecando horrivelmente contra o Senhor. Então, o foco aqui é nós entendermos o contexto, né? O porquê Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra e aonde entra o nosso personagem Ló, né?
Ló, ele era filho do irmão de Abraão, então automaticamente Ló era sobrinho de Abraão. E é muito interessante nós notarmos, né, que Abraão, todos os que ficaram com Abraão, porque Abraão era um homem que mantinha a comunhão com Deus, eles aprendiam do reino de Deus. Então Ló não escapou dessa bênção, né, que Abraão partilhou para ele, né, o reino de Deus. Então Ló tinha o coração focado nas coisas de Deus, mas Ló era um homem comerciante, era um homem capitalista. O mundo já começou a tomar parte na vida de Ló, né? O mundo, as contas, os lucros, quanto eu iria ganhar, sabe? Essas coisas que nos envolvem dia a dia, que Deus fala para nós fugirmos, que Deus fala claramente, tá? Acho que é no livro de Filipenses, né? Que nós não devemos amar este mundo, nem o que neste mundo há. Porque aqueles que amam este mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós temos que entender que estar neste mundo é como se fosse uma pitada de sal, é só uma pitada, mas nós não temos que nos envolver com nada nessa terra. As riquezas, as preocupações, a soberba, o ter, o conquistar, o ser. Amados, fujam disso. Se Deus quiser nos dar prosperidade, riqueza, Ele vai saber que o nosso coração não vai estar naquelas coisas, porque a palavra de Deus diz claramente: de tudo o que deve guardar, guarde o teu coração. O nosso coração ele tem que ser do Senhor. Ame a sua esposa, sim. Ame os seus filhos, sim. Trabalhe, conquiste aquilo pelo qual o teu trabalho consegue alcançar, mas guarde o seu coração para Deus. Porque a Bíblia diz também claramente que aquele que ama mais pai, irmão, esposa, mãe, pai, carro, emprego, dinheiro, mais que o Senhor, não é digno do Senhor. E a Bíblia fala também: aonde está o nosso coração, aonde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então qual que é o seu tesouro para que o seu coração possa ficar nele? Pela fidelidade de Abraão, Deus cerca Ló para um plano de salvação da humanidade. Isso é muito interessante. No Gênesis 14, né? Deus, por amor a Ló, fez com que ele e sua família fossem tirados de Sodoma através da guerra de 4 reis contra 5 reis. Entre eles, o rei de Sodoma, onde estava Ló, pois aquelas 5 cidades foram destruídas por Deus. A gente vai ver isso lá na frente. Então, assim, no capítulo 14 de Gênesis, 4 reis, eles viviam sobre a batuta, sobre a proteção de um reinado. Só que eles não queriam mais ficar com esse reinado, eles se rebelaram e com isso eles se ajuntaram a essas 4 cidades e foram guerrear contra esses reis que reinavam sobre eles, que eles tinham que pagar pedágio. E nessa rebelião eles foram derrotados e lá as cidades todas, os reis que ganharam, né, levaram os despojos, levaram mulheres, crianças, levaram todo mundo lá como despojo, né, como escravo. Só que uma pessoa que morava nessa cidade, sabendo que Ló era sobrinho de Abraão, né, ele correu lá e falou: Abraão, a cidade entrou em guerra, né, e Ló, seu sobrinho, foi preso. Abraão logo já, meu sangue, minha família, ele é um servo de Deus. Abraão, existe um versículo muito interessante na Bíblia que diz assim, né, que aqueles que não cuidam dos seus, ou seja, da sua família, é infiel e negou a própria fé. Então existem muitos cristãos ou crentes, não sei como que vocês se denominam ou os denominam, que é um amor para as outras pessoas, mas para a família é terrível. Não cuida da família, não ajuda nem nada. Então esses daí são falsos crentes, entendeu? Então aqui Abraão, mesmo vendo, né, que ele já tinha se separado de Ló, ele poderia falar: não, ele que escolheu lá, problema dele, né? Não, Abraão falou assim: sangue no meu sangue. Abraão juntou todos os seus escravos, os seus servos, e também, né, pediu ajuda lá para os seus vizinhos, né, lá da onde ele estava, lá em Canaã, tá?
e ajuntou 318 soldados. Tá? E com isso Abraão foi e conseguiu derrotar com 318 pessoas, que não eram eles que derrotaram, foi a força do Senhor. Com 318 soldados, Abraão derrotou 5 reis, libertou Ló e resgatou todos os despojos que eles tinham pego lá de Sodoma e Gomorra e mais as outras 5 cidades. E aí aconteceu algo muito interessante, né, que eu quero compartilhar com vocês. O diabo chega para seduzir Abraão, conhecendo parte do plano de Deus. Melquisedeque, que é a encarnação de Cristo, foi quando Cristo se encarnou para abençoar Abraão e revelar o plano salvador que ele viria na terra, nasceria de uma virgem e morreria na cruz, perdão, para nos salvar. Ele veio, tá, com o Melquisedeque e abençoou Abraão. Aprova a postura de Abraão através da sua firmeza e fidelidade, e abençoa Abraão, e através dessa bênção que ele deu a Abraão, abençoou toda a terra. Eu vou ler para que vocês possam entender muito bem. Essa é uma passagem muito linda, está lá em Gênesis 14, tá? Se vocês quiserem acompanhar, Gênesis 14 a partir do versículo 16, tá? Diz assim: Abraão recuperou e levou de volta todos os bens que tinham sido saqueados. Libertou o sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e os demais prisioneiros. Abraão voltou vitorioso da luta contra Quedarlaomer e seus aliados no vale de Savé, mais tarde chamado Vale do Rei. O rei de Sodoma foi ao encontro de Abraão. Melquisedeque, Jesus encarnado, rei de Salém. Melquisedeque significa príncipe da paz. E ele era rei de Salém. Salém significa cidade da paz, que era a Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial, ela baixou com Jesus, com Melquisedeque. E ali, tá? Eu vou ler, mas é maravilhoso, né? Eu até me emociono quando leio essa passagem, uma passagem muito profunda, né? Melquisedeque, versículo 18, rei de Salém, futura Jerusalém, também foi ao encontro dele, levando pão e vinho. Melquisedeque era sacerdócio do Deus dos mais altos céus. Ele abençoou Abraão, dizendo: a bênção do Deus Supremo, Senhor dos céus e da terra, seja sobre você, Abraão. E bendito seja o Deus Supremo, que entregou os seus inimigos a você. Naquela hora, Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que tinha. Muito interessante. Ali, Deus, ele novamente, depois do homem pecar, que o homem caiu lá em Gênesis 3, através da desobediência de Adão, que ouviu a serpente. Gênesis 4, o homem, ele começou a mergulhar em pecado. Gênesis 5, tá? Um homem foi iluminado por Deus, que é Enoque. Ele se separou de tudo e de todos. Separação significa santidade. Deus amou tanta separação e ele ter levado Deus a sério que Deus o arrebatou. Gênesis 6, houve o dilúvio onde destruiu toda a terra, porque Deus, ele sempre vai proteger a sua santidade. Deus, ele não vai mudar por você. Você é criação de Deus. É você que tem que mudar o seu padrão de conduta, o seu padrão de vida e viver como Deus determinou para a sua vida. Porque senão, existe somente 2 caminhos, amados. Não existe alternativa. Ou você serve Deus em obediência à palavra dele, que nos traz saúde, nos traz uma vida saudável, uma vida próspera. Próspera, que eu digo, é você estar bem, não significa dinheiro, tá? Eu quero dizer isso daí para vocês claramente. Deus pode abençoar com prosperidade também, desde quando ele vê que o nosso coração não se envolve nas riquezas dessa terra e que nós realmente utilizamos essa bênção, esse a mais de Deus para abençoar outras pessoas e não retemos isso daí somente para nós, tá? Então, assim, a santidade, ela é uma delícia. A santidade, ela é imunizante, ela te protege contra
todas as doenças. Você pode ficar doente? Lógico que pode. Mas Deus, ele tem um objetivo e ele vai te proteger. Ele tem um objetivo se ele te coloca na cama, sabe? Ele quer que você descanse, ele quer que você conheça um pouquinho a mais dele, sabe? Ele quer que você desacelere, porque muitas vezes nós estamos acelerados. Então, assim, a imunização de Deus, ela é uma compreensão muito gostosa. Se você está doente, é porque Deus quer que você fique doente. Se você não está doente, é porque Deus está te mantendo saudável. Se você sarou, é porque Deus te curou. Se você morreu, é porque Deus queria te encontrar antes do tempo, entendeu? Dentro do tempo dele. Tá? Então, assim, é muito uma vida em paz. Você entende os propósitos de Deus e não entra em conflito. Tá? Então, assim, quando Jesus, ele desceu do céu como sacerdote do Rei Altíssimo, ele até hoje é o nosso sacerdote, é o único intercessor entre Deus e o homem, está lá em 1 Timóteo, tá? Não existe um outro intercessor, uma outra pessoa que intercede por nós junto de Deus. O sangue dele nos cobriu, tá? Tirou aquela nossa roupa cheia de sujeira e colocou a roupa dele de santidade. Somente com o sangue dele nós podemos nos apresentar diante de Deus, porque Deus, ele só tem olhos para Jesus. E quando nós geramos Jesus, ou quando o Espírito Santo gera Jesus em nós, aí sim nós voltamos a ter comunhão com Deus. E ali, depois de todo aquele pecado, aquele desvio, aquela rebeldia do ser humano contra Deus, ele viu uma única pessoa, Abraão, e ali ele estabeleceu novamente. Ele abriu o caminho para a árvore da vida através, ele mesmo vindo, a árvore da vida, Jesus, que é a árvore da vida, ele veio do céu, juntamente com a Nova Jerusalém, falou: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, através da sua semente eu vou vir, eu vou morrer. Sabe, ele revelou o plano dele para Abraão, quando ele chegou ali nessa revelação para Abraão. E olha, é interessante, né? O rei de Sodoma, que é a própria encarnação do diabo, olha, vê bem se vocês entendem assim, tá? Isso daí é uma revelação, tá? Novamente no versículo 21 de Gênesis 14, né, que diz assim: o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas que você libertou dos inimigos, pode ficar com todos os bens que eles saquearam e que você recuperou. Ou seja, eu quero as almas, eu quero as pessoas, os bens eu dou para você, eu enriqueço você, eu compenso você por me devolver, por me dar essas pessoas. Olha o Abraão, iluminado por Deus, que ele entendeu. Mas Abraão respondeu: afirmo diante do Deus Supremo, o Senhor dos céus e da terra, que não ficará com nada que pertence a você. Não ficarei nem com uma linha, nem com um cordão de sapato. Assim você nunca poderá dizer: Abraão é rico porque eu dei a ele tais e tais coisas. Não quero para mim. A única coisa que aceito é a comida que os meus rapazes comeram. Agora você pode dar uma parte dos seus bens aos meus aliados. Não era os servos de Abraão, tá? Os aliados ali da onde Abraão morava, né, que era em Canaã, tá? Para completar 318 pessoas, né, o Aner, Escol e Manre, né? Eles poderão receber a parte deles se quiserem, mas eu não quero enriquecer. Perceba muito bem, meus amados, o diabo, vamos trazer para os nossos dias seguinte, o que nos seduz nos dias de hoje? Vocês mesmos vão responder: dinheiro, mulheres no caso de homens, homens no caso de mulheres, posições, a gente estar em evidência. São coisas que realmente nos seduz de uma tal forma de nós até esquecermos que nós somos mortais, sabe? A gente pensa que a gente é imortal. A gente se lança neste mundo business, nesse mundo de evidência, sabe? E para as pessoas nos adorar, nos querer, sabe? Se doar para a gente. Então, esse pecado, essa sedução sempre existiu, e para Abraão foi a mesma coisa. Então, cuidado você querer bens, querer dinheiro, querer fortuna. Não estou dizendo que isso é pecado, tá? Me entenda bem.
Mas se você for atrás disso, você está muito fácil para o inimigo. Eu me lembro de um certo conto, né? uma certa experiência, né? Não é conto, isso daí é verdade mesmo, né? Uma pessoa, né, que se dizia muito crente, muito confiante no Senhor, né? Fala, não, eu realmente amo o Senhor, eu entrego toda a minha vida, Ele é o meu Deus, mas uma coisa eu não suporto, é Deus tocar na minha família. E aí uma irmã olhou assim, apontou o dedo e falou assim, o diabo encontrou o seu ponto fraco. Cuidado com o seu ponto fraco, o diabo ele conhece o seu olhar, o diabo ele está ali em derredor olhando os seus olhos, as suas atitudes. A hora que ele perceber uma brechinha, cuidado, ele vai te destruir. Te destruir muitas vezes espiritualmente, não é colocar você lá embaixo, humilhado, não. É te destruir espiritualmente. Ele vai te dar bens, te dar mulheres, no caso de homens, né? Te dar fama, riqueza e tudo, porém ele já vai ter comprado a sua alma. Tem alguns testemunhos, né, na internet de pessoas que estão lá em cima, né? Elas dizem claramente, né, que elas venderam a alma delas para o diabo, né, e elas não têm mais salvação. A Beyoncé, ela fala isso daí claramente. É um cantor de música country britânico, como é o nome dele? Eu vou lembrar até o final e eu falo para vocês. Tem vários que eles dizem claramente, não, eu vendi minha alma para o diabo, eu não tenho mais salvação. Essa riqueza, ou essa energia, ou essa voz, ou essa força que eu tenho, foi o diabo que... Eles dizem claramente, é só vocês pesquisarem, né, o mundo business, né, que vocês vão ver muitas coisas que pode parecer teoria da conspiração, né, mas eles mesmos estão dizendo claramente, né. Elon Musk, não sei se vocês conhecem o Elon Musk, que é o que